Gênesis 2, 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai de amor, estamos diante da Tua santa palavra. Queremos ouvir a Tua doce voz. Dirige, Senhor, os nossos corações. Traz iluminação a cada um aqui. Assim nós te pedimos humildemente em Cristo Jesus. Amém. A idoneidade da mulher é um assunto deveras confuso, dentro e fora da igreja. Existem inúmeros debates a este respeito. A igualdade, o valor, o propósito. Mas idoneidade, na verdade,
da mulher não está falando a respeito da mulher exclusivamente. O fato de Deus dar ao homem uma auxiliadora idônea fala tanto a respeito do homem quanto a respeito da mulher. E acima de tudo, nos fala a respeito de Deus. O propósito do Criador, revelado de forma poderosa em algo que para nós se torna tão comum e corriqueiro que nós sequer damos atenção. Como eu disse na última semana, e falo novamente hoje, o único homem que não foi nascido de mulher foi Adão. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo é nascido de mulher. Então, para nós, de forma geral, o conceito de mãe, de maternidade, é extremamente corriqueiro. Nós nos lembramos das nossas mães, nós temos um mínimo de instrução para saber que as mulheres engravidam e têm filhos, e nós, já que somos pais, vivenciamos essa experiência de descobrir a gravidez da nossa esposa, ou as esposas de perceberem alguma coisa diferente. Quando nós descobrimos a primeira vez que Juliana estava grávida, que foi de Gabi, lembro muito bem que Juliana não estava se sentindo bem. Dor de cabeça, um mal-estar, mas eu acho que naquele primeiro momento ela estava reclamando dessa situação clínica, mas pelo que eu me lembro, ela não estava atentando que poderia ser gravidez. Então estávamos na cidade de São Paulo, fomos ao casamento de uma prima e passamos o fim de semana indo e voltando para os encontros com a família, com um primo mais velho, sua esposa e sua filhinha. E ela viu que Juliana não estava muito bem na noite do casamento. No dia seguinte fomos juntos para a casa da minha avó e tal, e de repente ela virou e falou assim: Juliana, mas você não acha que você está grávida, não? Não tem esse risco? Ah, Juliana, tem, mas nem se passava por nossa cabeça. Ela, já casada há mais tempo, que já era mãe, atentou, e no momento em que eles foram à padaria comprar um lanche para a gente lanchar na casa de minha avó, ela já passou numa farmácia, comprou os exames, e quando Juliana voltou, eu não vi esse movimento entre as duas. Juliana me chamou e só mostrou a fitinha. E eu olhei, e o que é isso? Ela falou assim: é teste de gravidez. Ok, mas e o que é isso? Eu falei: tem o risco aqui, mostrou. Mas o que isso significa? Aí ela teve que descrever muito claramente para mim, né? Ludier Neto, eu estou grávida. Aí eu virei para ela: e você tem certeza? As coisas comuns da vida nos tornam corriqueiras, nós não atentamos que há um Deus, um único Deus, o Todo-Poderoso Criador do Universo, e que Ele fez as coisas mais corriqueiras e comuns, naturais à vida, com um propósito sublime. Nisso nós encontramos a mensagem deste texto para a sua igreja nessa manhã, aonde vamos entender mais uma vez o sentido de imagem e semelhança. Vamos encontrar aqui o significado correto da relação idônea e de mútuo auxílio entre homem e mulher, e do propósito majestoso do nosso Deus em fazer com que os seus filhos, as suas criaturas, homem e mulher, se unam e se tornem uma só carne. No capítulo 1, meus irmãos, nós vimos então, no versículo de número 27, que quando o autor, o Espírito de Deus, por intermédio
do seu servo Moisés, registra que homem e mulher os criou, ele fala sobre a criação da humanidade já dando essa distinção na unidade. Homem e mulher os criou. A ênfase aqui é que toda a humanidade carrega em si imagem e semelhança de Deus. No capítulo 1, versículo 27, quando o autor vai falar sobre a criação do homem, ele está falando sobre a criação da humanidade, e ele está falando sobre a manifestação da imagem e semelhança de Deus. Depois, nós temos uma ordenança depois da criação, e a ordenança mais específica, ou a ênfase da ordenança de Deus, que o autor dá no capítulo 1, é a da multiplicação. Vejamos, ele diz assim: Deus os abençoou e lhes disse, versículo 28 do capítulo 1, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeição, domínio e governo são um resultado da multiplicação. Por isso que as palavras são usadas aqui, e vocês já estão acostumados comigo, eu acredito que sim, que a repetição de palavras é muito importante, porque o sentido de ser de fecundos já é pleno, mas ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele usa 3 expressões distintas para falar a mesma coisa: multiplicação. A sujeição e o governo sobre a terra criada, aqui no capítulo 1, tem uma ideia mais amplificada na ideia da multiplicação, dizendo então que o homem se multiplicará e dominará sobre tudo aquilo que Deus criou. Também nós temos essa relação entre a humanidade e o reino animal. Cabe-se aqui um bom parênteses. Algum tempo atrás, nós ouvimos esse testemunho de uma pessoa muito querida ao nosso coração, que ensinando a sua filha sobre o reino animal, ou os reinos, né? E eu não vou perguntar aqui para os alunos de CC, de Foundations, sobre os reinos, depois vocês cantam a musiquinha, né? Então, os reinos, né? Então, quando fala sobre o reino animal, essa menina parou e falou assim: poxa, tem um erro aqui. Tem um erro aqui. Porque o homem está sendo contemplado como parte do reino animal. Mas o homem não é um animal. Então, crianças, vocês vão continuar se desenvolvendo academicamente. Espero aqui ver vários cientistas em nosso meio, filósofos, propondo a esse mundo caído que não são só os reinos que a ciência define, tem um reino a mais. Um reino a mais. Os seres humanos não são animais. Não podem ser concebidos no reino animal. Há uma distinção. O homem deve se multiplicar e sujeitar o reino animal. O homem é senhor sobre o reino animal. O senhorio de Deus sobre todas as coisas também se manifesta no senhorio do homem sobre todos os outros reinos. E sem dúvida alguma, independente da identidade de gênero, que só existem 2, obviamente, homens e mulheres, de acordo com o capítulo 1, têm domínio sobre animais, sobre plantas, sobre toda a criação. Todos aqueles que são criados à imagem e semelhança de Deus têm domínio. Então, no capítulo 1, ao falar sobre a criação da humanidade e a sua relação com o restante da criação, Deus apresenta com clareza uma identificação e mostra a igualdade entre homem e mulher. Mas no capítulo 2, o Espírito de Deus retorna ao assunto que já foi trabalhado no capítulo 1. Agora, como que olhando por um outro ângulo, a fim de completar a informação, de instruir melhor, de ir mais a fundo. E contando então esse outro aspecto da ordenança de Deus para o homem. No capítulo 2, que nós lemos nessa manhã, nós vemos primeiro que Deus nos conta que houve um intervalo entre a criação do homem e da mulher, o que o capítulo 1 não havia dito.
Ele não está, novamente vou dizer, não está negando, ele está completando. No sexto dia, Deus criou um homem, diz isso o capítulo 2. E antes de criar o homem, já havia a terra, depois ele criou o homem, e tendo criado todos os animais, deu ordem ao homem que desse nome aos animais, e depois disso, Deus criou a mulher. E isso então nos é ainda melhor enfatizado no texto de 1 Timóteo capítulo 2, quando Paulo, instruindo sobre a forma que a igreja de Cristo deve ser governada, ele diz exatamente isso, que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Essa ordenança simplesmente de o que foi feito antes, o que foi feito depois, sem quebrar aquilo que o capítulo 1 afirma sobre igualdade. Tanto o homem quanto a mulher são imagem e semelhança de Deus. Tanto o homem quanto a mulher são chamados a se multiplicar. Tanto o homem quanto a mulher são autorizados por Deus a sujeitar a terra. Mas agora, nós vemos isso. Na criação do homem, vemos então a missão do homem. E os versículos 8 e 15 nos trazem luz a isso. Primeiro, na verdade, o versículo de número 5 diz: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. O homem tem a tarefa de lavrar o solo. Versículo de número 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então o homem deveria lavrar o solo. Deus cria um jardim e coloca o homem dentro do jardim. Versículo 5: porque o homem é que deve lavrar o solo. E agora o versículo de número 15 completa a ideia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim, repetição do que ele havia falado no versículo 12, né? Para o cultivar e o guardar. Agora no capítulo 2, nós temos muito mais clareza de qual é a missão do homem. Porque aqui Moisés não está falando sobre humanidade. Ele está distinguindo bem o homem, porque depois ele vai falar sobre criar a mulher e distinguir a mulher. Então a primeira coisa que ele faz no capítulo 1 é dar semelhança, igualdade. Agora ele dá distinção. E a distinção é dada em missão, em tarefa. A missão do homem é cultivar e guardar. O homem é o provedor. O homem é o produtor. O homem é o guarda. Essas tarefas básicas da masculinidade são expressas aqui. Quem provê? O homem. Quem vai lavrar? O homem. Quem vai lidar com os animais? O homem. Quem vai guardar e proteger? O homem. E vejam, é interessante essas expressões sendo usadas aqui, porque é o registro de um tempo onde não havia pecado. Então, primeiro, nós sabemos pelo capítulo 1 que tanto homem quanto animais eram todos herbívoros. Todos, nenhum animal devorava os seres humanos. Não havia animosidade entre homem e animal. Os animais não atacavam o homem. Isso veio a existir depois do dilúvio. Leiam lá no fim do dilúvio, quando Deus diz que o homem agora pode matar o animal e que os animais vão resistir ao homem, ou seja, eles vão ser rebeldes. Não é meramente ser selvagem. Na criação tem animais selvagens e domésticos, mas ser selvagem não quer dizer que ele vai atacar o homem. Como com certeza uma onça pode pegar a gente se a gente estiver no meio de uma floresta, uma mata aí. Cuidado. Como o jacaré que aparece nadando lá no riachinho do Sol e da Glória. Cuidado.
Não havia essa animosidade. Não havia mal sobre a terra. Não haviam homens para fazer mal a outros homens. Mas aqui, antes de todas essas coisas, já foi dado a ordenança: guardar. Cultivar e guardar. Guardar pode ser dado também a ideia de administrar, zelar, superintender. Deus fez todas as coisas e disse ao homem: aqui você administra. Nós temos então essa ideia de que Deus primeiro fez o homem e o colocou no jardim. A segunda ideia, Deus dá então a descrição do local. E por que você acha que Deus diz dos rios? É interessante porque é Moisés contando para o povo que está no deserto. Então, na criação não havia a Síria, mas na peregrinação do deserto já havia a Síria. Na criação ficava evidente onde estavam os rios, mas na peregrinação do deserto não está mais evidente onde estão pelo menos 2 desses rios. Não sabe mais onde é a terra A, B ou C. Na criação, nós falamos de um planeta criado perfeito antes de ter passado pelo dilúvio. Porque todo o planeta foi coberto por águas. E todas as coisas foram mexidas ali. Na peregrinação do deserto já é muitos e muitos anos depois do dilúvio. Então você tem essa distinção de que o autor do texto precisa explicar ao seu ouvinte essas questões. O que nós temos então? Um mapa para achar a terra prometida? Não. Nós temos uma descrição do autor de que havia toda a criação. Então nós estamos falando sobre cosmos, sobre universo. Aquela coisa que quando você vai num planetário, a sua mente vai uau! E é uma delimitação que o homem foi criado no planeta Terra. Criado a Terra. E como a Terra foi criada? E na Terra criada, em um ponto no Oriente, mal sabemos nós o que se fala, qual é o ponto de referência para o Oriente. Tenho certeza que não é o de Adão. O ponto no Oriente é referência à posição geográfica de Moisés e do povo enquanto peregrinam pelo deserto, enquanto Moisés está registrando esse texto. Não é um ponto Oriente de Adão, porque na verdade o Éden é o centro. E então ele dá esses rios. Qual é o objetivo do autor? Primeiro ele diz que Deus deu uma missão ao homem. O homem veio primeiro e tem uma missão. Segundo, ele diz que essa missão tem delimitação. Descrição, delimitação e ainda mais, qualificação. Quando ele diz, por exemplo, no versículo de número 12, o ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Ou seja, Deus deu uma terra muito boa para Adão. Deus deu o melhor, mas com limite. Limite geográfico e limite de autoridade. Quando ele diz para um homem que ele pode comer de tudo menos. Até mesmo a liberdade do homem tem limite. A terceira coisa que nós vemos aqui é que aquilo que no capítulo 1 o Espírito de Deus nos ensina como sujeitar a terra, versículo 28, agora há uma contraposição quando ele descreve a respeito do cultivar e guardar. No capítulo de número 1, ele fala a respeito de multiplicação para sujeição da terra, do planeta. O homem vai se multiplicar e se espalhar por todo o globo. Mas aqui na ordenança de Deus, principalmente depois de ele ter feito toda a descrição da delimitação do jardim, ele diz então que ele colocou um homem ali, falando sobre Adão, para cultivar e guardar o jardim. Temos ainda esse auxílio da explicação
pré-criacional do homem, que nos é dada no versículo 5 do capítulo 2, quando o autor menciona que não havia homem para lavrar a terra, mas ele está falando depois sobre a ideia de cultivo sobre o jardim. Quando ele cria o homem para lavrar a terra, ele já o tira dessa ideia global e coloca especificamente no jardim. Mais uma vez a ideia de limitação. As ordenanças, a delimitação, as regras, o faça isso, a sua missão, as suas tarefas, são todas dadas ao homem antes da criação da mulher. Então essas responsabilidades são do homem. Cultivar e guardar, o que comer e não comer, o limite sobre a terra, o limite sobre o homem. Então vem a criação da mulher. A afirmação aqui de que não é bom que o homem esteja só, ela vem de Deus. Adão não é um solteirão que olha para os cantos e diz: não é bom que eu esteja só. Neste momento, quando Deus afirma não é bom que o homem esteja só, o autor coloca que Deus faz esse argumento e o homem não se manifesta a esse respeito. Logo após o registro dessa declaração do Criador, vem então uma cena com Adão, cumprindo a sua tarefa de dar nome aos animais. Aí então o autor deixa claro para nós que ele percebe que todos estavam em pares, menos ele. O argumento do texto é esse, né? Então, todavia, versículo de número 20, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Isso é, o homem deu o nome aos animais. O homem classificou todos os animais, todos. Os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos, ou seja, todos. Ele está descrevendo vários tipos de animal, várias espécies diferentes. O homem deu nome a todos. E ele percebeu uma coisa. Algo muito específico foi percebido. Todos estão em pares. Todos estão em pares, menos ele. Adão não tinha uma auxiliadora idônea. Os animais são servos do homem dentro dessa economia proposta por Deus na criação. O homem tem suas tarefas, sua missão estipulada e o seu terreno de trabalho devidamente delimitado. Mas retornando à sua missão original, como nos foi apresentado no capítulo de número 1, o domínio sobre a terra vai além do cultivo do jardim. Adão foi colocado para cultivar o jardim, mas a ordenança, o mandato cultural que nos é expresso no capítulo 1 é para a humanidade. Cultivar o jardim, guardar o jardim, respeitar a lei de Deus a respeito do jardim, da árvore do bem e do mal não comerás, ele diz isso. Então, obedecer a Deus no cultivo do jardim são tarefas distintas e específicas que não impedem e nem substituem a tarefa primordial da humanidade, encher a terra. Vejam, não é encher o jardim, é encher a terra. Adão precisa obedecer no jardim a fim de cumprir em obediência o encher a terra. Mas dentro da dinâmica criacional, que está clara para Adão, até aquele momento ele podia cultivar, ele podia guardar, mas só, jamais ele poderia multiplicar. O homem mais fértil do mundo não pode ter filhos se não tiver uma mulher. A mulher mais saudável do mundo não pode ter filhos se não tiver um homem. E não me venham dizer sobre produção independente. Isso é uma mentira de Satanás. Nenhuma mulher tem produção independente, porque ela precisa, no mínimo, ir a uma clínica de fertilização e buscar um banco de sêmen, um banco de sementes. E essas sementes não são produzidas em impressoras 3D. Homens vão lá e depositam suas sementes para que elas sejam congeladas, seja qual que seja o processo, essa parte técnica aí, vocês que são cientistas que explicam,
Uma coisa eu sei: inseminação artificial não é artificial. A semente é natural, o óvulo da mulher é natural, o dono da semente é a imagem e semelhança de Deus, e a mulher que vai ser fecundada é a imagem e semelhança de Deus. A idoneidade da mulher fala diretamente sobre isso. Quando no versículo de número 20 diz: não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Adão precisa de alguém que lhe seja igual, porém diferente. A idoneidade da mulher é isso: ser igual, sendo diferente, ou até mais. A idoneidade da mulher é ela ser totalmente igual, ao passo que é totalmente diferente. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Foi tirada do homem, mas ela não é um homem. Ela é mulher. E essa distinção que o capítulo 2 faz, ela é vital para nós. A mulher foi feita para ser distinta, para completar. A expressão que Deus usa aqui, não é bom que o homem esteja só, versículo 18, é uma contraposição novamente a tudo que Deus falou no capítulo 1, quando ao final de cada dia viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. E a ideia do texto hebraico é que a palavra bom aqui é de completo, perfeito. Quando Deus no 6º dia olha para um homem que não tem uma auxiliadora idônea, ele diz: ainda não está completo. O caráter da mulher, sendo ela do homem, mas não o homem, é de completar o homem. Jamais o homem poderá se multiplicar individualmente. A mulher vem para lhe auxiliar. Eles têm uma missão em conjunto: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. O homem jamais cumprirá sua tarefa sem a sua companheira. Ela tem o mesmo valor, o mesmo Deus, mas outra tarefa. A tarefa dela é diferente. A missão do homem é nutrir a terra. Quando Deus castiga o homem, ele amaldiçoa o seu trabalho, ele amaldiçoa a terra. A missão da mulher é nutrir o homem, mãe de muitos filhos. Quando Deus castiga a mulher, ele amaldiçoa o seu trabalho, o parto. A sua missão é ainda maior. A missão da mulher se torna ainda mais plena e completa aos nossos olhos, quando o apóstolo Paulo então nos apresenta na carta aos Efésios que essa tarefa criacional da mulher, onde a sua missão de ser auxiliadora idônea encontra o ápice, o objetivo final, a revelação do mistério, em demonstrar em sua vida o papel da noiva de Cristo. A mulher é chamada a ser auxiliadora para que o homem cumpra a sua tarefa, que a humanidade possa cumprir a sua tarefa. Homem só, impossível. Homem com homem, impossível. Mulher só, impossível. Mulher com mulher, impossível. Um homem, uma mulher. E Deus criou assim. Nós bem sabemos, Deus poderia ter criado diferente. Deus pode todas as coisas, mas Deus não criou diferente. E Paulo nos diz na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, que Deus criou assim, para que cada mulher, consciente do seu papel na criação, seja um testemunho vivo daquilo que será a noiva do Cordeiro no dia da volta de Cristo Jesus. E que cada homem seja o noivo. O Espírito de Deus ainda
nos apresenta de uma forma mais completa um outro argumento. Quando Paulo diz a Timóteo que o homem veio primeiro, no capítulo 2, versículo 13 de 1 Timóteo, nos aponta o fato de que o homem recebeu sua missão e ordenanças, delimitações e alertas antes que a mulher tenha sido formado. Por isso o homem então deve ensinar a mulher e não o contrário. Desde a criação, o papel do homem foi nutrir a mulher, cuidar da mulher, proteger a mulher, prover para a mulher, e a mulher, em contrapartida, nutrir o homem. Não há um homem, a não ser Adão, que nasceu fora do ventre de uma mulher. Todo homem que existe foi nutrido por 9 meses no ventre de sua mãe. Todo homem que existe, pelo menos a sua grande maioria, devido a complicações do mundo em que vivemos, foi nutrido pelo leite da sua mãe. Todo homem que existe, dentro de uma visão mais geral, foi cuidado, protegido, amado e sustentado pelo nutrir do amor de sua mãe. O homem nutre a mulher e a mulher nutre o homem. Essa compreensão revelacional da igualdade, da distinção, a idoneidade, é o que o mundo também tenta imputar como demérito e desvalorização, mas na verdade é o oposto. Missões distintas que revelam o mesmo plano. A obra de Cristo Jesus em favor da sua igreja. Afinal, a tradução, chegamos então na parte onde Deus apresenta a mulher para o homem. E a palavra que nós temos aqui é afinal. Afinal. Mas essa palavra não faz jus aqui, diz o homem. Versículo 23. Esta afinal. Aqui a expressão de contemplação do homem no texto original é como se o homem estivesse dizendo assim: uau! É aquela expectativa que todo noivo tem quando a noiva vai entrar. Você sabe quem é a noiva que vai entrar? Eu imagino, né, que todos aqui que casaram sabiam que era. Tem alguns que, em outros contextos sociais, culturais, a pessoa não sabe nem quem é a noiva que vai entrar. Você sabe quem é que vem. Mas a minha esperança é que todos os que já se casaram possam ter tido a mesma experiência que eu tive. Eu sabia que quando a porta abrisse, eu veria meu sogro e Juliana. Mas quando a porta abriu, eu falei: uau! O coração da gente acelera, a gente fica angustiado. Uma das coisas que eu mais me lembro, na verdade acho que a coisa que eu mais me lembro da cerimônia do nosso casamento, foi eu tendo dificuldade de respirar, porque eu fui sentindo uma dor na coluna, e eu fui ficando tão tenso, tão nervoso, que eu fazia assim. Aí eu dava aquela olhadinha, né? Foto, vinha. Meu pai falando, o tio dela falando, o reverendo Zé Alves falando, de repente a ficha cai. E você fala assim: foi ela quem Deus me deu. Isso sempre me remete à ideia de uma conversa muito dura que eu tive com minha mãe há anos atrás, quando meu pai e minha mãe muito preocupados que eu estava já encalhado, já velho, ninguém me queria, eles muito preocupados que tipo assim, eu não tinha jeito. E eles deixavam muito claro isso para mim. Não se enganem, meus irmãos, eles deixavam muito claro. A
Aí eles me levaram um dia para um jantar, num restaurante muito bacana de BH. Oba, jantar. Meu filho, a gente quer ir num restaurante tal, queremos ir com você, queremos ter uma noite especial com você, queremos conversar com você. Fizeram todo. Sentamos, jantamos, de repente veio a conversa. Meu filho, a gente veio conversar com você, que estamos preocupados com você. E a pergunta central é essa: não tem nenhuma moça com quem você pode se casar? Aí a mamãe disse assim: e a fulana? Ah, mamãe, fulana é isso aqui. Aí meu pai: mas e a Beltrana? E aquela outra que... Aquela namorada que você teve lá com 15 anos de idade, ela está solteira ainda. Por que você não vai atrás dela? Depois de me propor umas 5, 6 opções e eu falar não, e cadê a sobremesa, o café e a conta, que eu queria acabar com aquela conversa, a minha mãe disse para mim assim: meu filho, não tem alta, não tem baixa, não tem gorda, não tem magra, não tem que morar no Brasil, não tem que morar fora do Brasil, nem de perto nem de longe. O problema é você. No dia em que a Juliana entrou, na verdade, quando eu conheci a Juliana, quando eu vim aqui para João Pessoa, antes de vir aqui para João Pessoa, a gente já estava decidido a se casar. Mas quando a gente se encontrou no aeroporto ali, naquele magnífico aeroporto Castro Pinto, no aeroporto internacional, e ela me recebeu ali, e ela me abraçou. Eu lembro direitinho até hoje essa cena, que ela me abraçou. Sabe quando você percebe que a pessoa vai soltando? Aí eu virei para você: solta, não, fica só mais um pouquinho. Aí ela ficou mais um pouquinho, você apertei ela mais um pouquinho, aproveitei, dei um apertãozinho a mais. Não devia, né? Não era casado ainda. Mas essa é a expressão de Adão. Ele fala assim: essa é minha. Minha mãe estava certa em certo sentido. A questão não tem gorda, magra, alta, baixa, morena, loira. Enquanto não fosse a Juliana, não teria. Uau! O que Adão está dizendo é exatamente isso: Deus me deu esta. E ele está fascinado, ele está maravilhado. Ele está dizendo: essa é idônea, porque essa é minha. Ela veio dos meus ossos, ela é carne da minha carne, ela é igual, mas ela é mulher, ela é varoa, ela é diferente. Que maravilha! A declaração, então, se os acusadores maldosos contra a fé cristã e contra a estrutura bíblica criacional de homem e mulher, dessa ideia de igualdade e distinção, de missões à parte que se completam, que nos atacam ferozmente e querem nos ensinar aos nossos filhos tudo que é contrário a isso e queremos impor leis contrárias a isso. Se eles tivessem o mínimo, uma centelha de sabedoria divina, eles iriam dizer: uau! Essa é uma declaração de exaltação, de honra, de valor. Ele olha para a mulher e diz: estou completo, agora é bom. E voltando ao capítulo 1, nós sabemos que ao fim do 6º dia, Deus disse: muito bom. Muito bom. Recapitulando, meus irmãos, nós estamos discorrendo sobre o texto falando: Deus fez homem e mulher em igualdade. Ambos carregam a imagem e semelhança, ambos são imagem e semelhança. Em diversos aspectos, são eles, homem e mulher, reflexos da imagem de Deus sobre a terra. 2. Mas Deus fez mulher e homem distintos. O homem da terra, a mulher da costela. Nisso consiste essa idoneidade entre homem e mulher. São iguais, porém distintos. 3. Deus deu ordens ao homem para cultivar e proteger. Também determinou os limites do seu reino, que não é o reino animal, o reino humano. O jardim e os limites da sua ação: livremente comerás, mas da árvore
do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Mas o homem se vê incapaz de cumprir o seu mandato cultural de acordo com a ordenança de multiplicação que é dada para a humanidade sem uma auxiliadora idônea. Nesse sentido, é que o apóstolo Paulo diz no capítulo 12, no capítulo número 2 da sua primeira carta de Timóteo, dizendo: a mulher será preservada no seu papel de mãe. Quando nós cristãos afirmamos que as mulheres devem ser a prioridade de sua vida, de cuidarem de seus maridos, de os auxiliarem e serem mães de muitos filhos, nós não estamos menosprezando a capacidade intelectual das mulheres. Muito pelo contrário, nós estamos confiando a tarefa mais essencial da existência, a capacidade múltipla dessas mulheres. É como se o homem está dizendo: para homem é fácil ter qualquer cargo e profissão do lado de fora, mas só a mulher consegue cumprir sua tarefa criacional com a casa dentro. O que nós estamos mostrando é que a maternidade, a multiplicação, no papel missional da idoneidade da mulher, é, na verdade, o caminho redentivo do Evangelho para a feminilidade. A verdadeira mulher, criada por Deus, é criada para ser a mãe que nutre, que cuida, que multiplica. Sem a mulher, jamais a humanidade poderá subjugar a terra. Eu me lembro de um desenho na minha infância e adolescência, o desenho do Pink e do Cérebro. Quem tem a minha idade aí já viu o sorriso assim, estou identificando sua fase geracional. Eram dois ratinhos, dois ratinhos de laboratório, então foram bem desenvolvidos, um extremamente inteligente, o outro extremamente oposto. E aí no final de todo o episódio, depois de tudo que acontecia, o Pink perguntava para o Cérebro: Cérebro, e o que nós vamos fazer amanhã? O que fazemos todos os dias, Pink: conquistar o mundo. A humanidade foi colocada por Deus na Terra para conquistar o mundo. E digo mais, nós ainda fomos dados por Deus permissão de conquistar até outros lugares, porque o homem já chegou à Lua, já enviou sondas satélites a Marte. Não acredito em vida em outros planetas, mas eu estou dizendo que o homem, na sua potencialidade, ele tem o potencial de ir a outros planetas, de ir além do planeta Terra, conquistar o mundo, de conhecer e sondar e pesquisar e investigar o universo dentro das suas limitações. Mas ele tem a sabedoria, profunda sabedoria do homem do campo, que nós muitas vezes o chamamos de simples, mas vai conversar com de fato um homem do campo e ver quão profundo é o seu conhecimento, a sabedoria daqueles que se dão a sua mente aos astros. Mas o homem jamais poderá fazer isso sem a mulher. Tudo aquilo, então, que não se enquadra neste projeto, a Bíblia diz que não é bom. São dois lados da mesma moeda. Primeiro, homens sozinhos, mulheres sozinhas, pais sem filhos, homem com homem, mulher com mulher, homem com 2, 3 mulheres, e por aí vai, para não precisar ser descritivo demais. Todas essas coisas a Bíblia diz que não é bom. De um lado, homens que podem se casar,
e preferem viver para si, sozinhos. Mulheres que podem se casar, mas escolhem não se casar. Pais ou um casal que podem ter filhos e muitos filhos, mas escolhem não ter filhos. Nada disso é bom, nada disso é completo, nada disso atende ao propósito da criação. Ao mesmo tempo, e aqui é uma pausa importante, nós, os eleitos de Deus, precisamos reconhecer que existem às vezes, e majoritariamente, mulheres que acabam não se casando e ficam sozinhas, solteiras, sem estar em pecado contra Deus. Elas não estão rejeitando o casamento, mas de fato, aparentemente, não apareceu alguém que lhe pediu em casamento. Isso é mais comum entre as mulheres. Não é que essas mulheres, por estarem ainda já avançando em idade e esperando, estão em pecado, mas elas precisam entender que isso só acontece porque vivemos num mundo debaixo da maldição do pecado. Entenderam? Da mesma forma, casais que não podem ter filhos, não podem, querem, oram, pedem a Deus, fazem de tudo, mas não podem. Não é que esses casais estão em pecado, de forma alguma. Mas nós precisamos compreender que não fosse o pecado de Adão e Eva e a maldição de Deus contra o pecado, contra a humanidade, essas questões não aconteceriam. Não fosse o pecado do homem, não fosse a desobediência da humanidade contra Deus, todo homem teria uma mulher, toda mulher teria um homem, todos eles teriam filhos. Entre aspas, brincadeiras à parte, nós já teríamos colonizado a Lua e Marte e etc. O homem teria ido muito mais longe. Mas o que acontece sobre nós é isso, os eleitos de Deus que hoje, num mundo debaixo da maldição do pecado, que se encontram após essa ruptura da criação contra o Criador, e se encontram nessa situação, não pecam se não se casam, ou seja, não apareceu uma pessoa, na providência de Deus, a palavra de Deus trata isso. O apóstolo Paulo diz que existem alguns, e ele fala que são poucos, o que tem essa vocação do celibato, mas essa vocação do celibato, que pode ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, só aconteceu por causa da queda do homem. Nós temos que entender isso, porque é este o projeto que define e expressa a pessoa de Cristo e a sua igreja. E sobre isso, meus irmãos, eu lhes garanto que falaremos mais no próximo domingo. Voltaremos ao capítulo de número 2 e vamos caminhar para falar sobre a nossa união com Cristo, a união mística com Cristo. Mas essa é a definição cultural da igreja. Essa é a cultura para os jovens. Eu ontem brinquei com Thales e Yasmin e falei assim: olha, o sermão de amanhã é para vocês. É para toda a igreja, não é para mim também. Mas é para você também, Arthur. E para todos os jovens que ainda não estão em planejamento de casar, ou seja, que tem uma pessoa específica que você está trabalhando e se preparando para o casamento. Mas para todos vocês, nenhum de vocês foi colocado neste mundo e foi chamado por Cristo à cruz para a solteirice. Pode ser que mesmo entre nós, alguns poucos, raros, sejam sim chamados ao celibato, que é diferente de solteirice. Celibato é a pessoa que abre mão de se casar para se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que ele era o único dos apóstolos que fazia assim, quando ele diz que até mesmo Pedro tem uma irmã que o acompanha, uma irmã em Cristo, uma irmã na fé que o acompanha, é sua esposa. Todos os apóstolos tinham esposas, menos Paulo. Ou seja, ele está mostrando que é uma exceção à regra. A regra para nós, os crentes, é casem-se
Jovens, vocês são chamados a se casarem. Rapazes, vocês são chamados a isso. Esta é a vocação que vocês têm desde a criação, para poderem servir ao mundo como testemunho de Cristo Jesus. Então, os rapazes que tem aqui, né? Um dos mais jovens, os mais adultos, mais vividos aqui, está dormindo aqui, que é o Felipe, né? Ele não é criança, ele é jovem. Mas, falando, ó, Benjamin, Arthur, José, Cristiano, Arthur de novo, né? Tem 2 Arthur aqui, a gente vai distinguir, Antônio, deixa eu ver se tem algum solteiro aqui, dos meninos. Thales também, que é solteiro aí, não casou? Oi? Gil. Gil, presta atenção, agora você vai me repetir, tá? Presta atenção que você vai pregar comigo aqui. Deus não chamou nenhum de vocês para solteirice, nem mesmo na fase jovem da sua vida. Ou seja, entre os 20 e os 35 você vai viver solteiro. Vou estudar, vou trabalhar, aquele bom menino, entre aspas, bem focado. Eu vou estudar, vou trabalhar, vou adquirir riquezas, né? Vou produzir riqueza, né? Vou ver a vida, vou conhecer as coisas e depois vou me casar. Não. Deus te fez homem para cultivar, guardar e proteger, e ser fecundo e multiplicar. Não há como você viver uma vida autêntica cristã, sendo homem, sem buscar o casamento com uma mulher cristã. Meninas, da mesma forma. As meninas são mais tímidas, eu não vou citar uma nome por nome aqui, né? Começando, ó. Vocês têm um papel maravilhoso. O papel de gerar e de nutrir o povo de Deus que avança sobre o reino deste mundo, que promove a glória de Cristo Jesus. E cada ato seu como esposa, como mãe, como mulher, cada ato piedoso, submisso às Escrituras, debaixo da instrução do Espírito de Deus, vai lhe adornar dia após dia, para que vocês também façam parte com as outras mulheres dessa igreja que já são casadas e são mães, em refletir ao mundo a verdadeira face da igreja de Cristo Jesus, da noiva do Cordeiro. Não queira administrar em sua mente a ideia que você pode viver na esperança das bodas do Cordeiro, sem ter qualquer expectativa das suas bodas. Vocês foram chamadas para o casamento. Prestem bem atenção, antes que eu seja taxado de qualquer coisa aqui. Deus não chamou a mulher para governo, para cultivo, para proteção, mas Deus decretou nos seus planos eternos que é impossível um homem conquistar o mundo sem a mulher. Deus chamou vocês para ser um instrumento de domínio sobre este mundo. Quanto mais mulheres cristãs, jovens, saudáveis, cheias de força e energia, se multiplicarem em filhos da aliança, mais a terra poderá testemunhar da glória de Deus sobre este mundo. Porque mulheres salvas por Cristo apresentam um testemunho de redenção da feminilidade aonde quer que elas estejam. Homens salvos por Cristo Jesus apresentam a este mundo a redenção da masculinidade. Homens e mulheres
unidos em família, pais de muitos filhos, apresentam a este mundo o projeto da redenção da humanidade. E por mais que os ímpios ainda possuam, que seja uma sombra daquilo que chamamos de imagem e semelhança, só os crentes em Cristo Jesus podem trazer aquilo que é a luz da imagem e da semelhança. Nós e nossos filhos, a Igreja de Cristo Jesus, unida. Este é o propósito de Deus. Aí está a idoneidade da Igreja com Cristo. Cristo se fez igual a nós. Cristo se fez semelhante a nós. Cristo se entregou por nós. Cristo escolheu um povo no qual a sua santa semente há de frutificar. Cristo chamou para si um povo de noiva, de esposa. Cristo decidiu, pela vontade eterna do Deus triuno, executar a multiplicação da face de Cristo no povo de Cristo. É impossível encontrarmos mulheres idôneas ou casamentos em idoneidade até que nós possamos redescobrir o caminho da redenção de homens, mulheres da humanidade e pela graça do Evangelho encontrarmos a nossa idoneidade da Igreja com Jesus. Meus irmãos, este assunto é deveras maravilhoso e meu coração se deleitaria em continuar por muito mais tempo. Mas, mercê de Deus, no próximo domingo nós continuaremos mostrando a união mística de Cristo conosco. As palavras do apóstolo quando ele diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus possa nos abençoar e aplicar a sua palavra em nossos corações.